Saudações cordiais. O tema de hoje é patriarcado. Mas antes de abordarmos o patriarcado, temos que abordar o matriarcado. O matriarcado vem de mãe, mulher, governo. Ou seja, o matriarcado é o governo ou o comando da mãe. Características fundamentais do matriarcado está a poliandria, quando a mulher tem mais de um parceiro ao mesmo tempo, e como decorrência, a matrilinearidade, o que determina o parentesco fundamental e principal não é o homem, mas a mulher. É a linhagem da mãe que vai dizer quem é quem na sociedade. Ao mesmo tempo, nessa sociedade matriarcal, não há propriedade privada. Tudo pertence a todos. E o elemento fundamental é usufruir da natureza e não explorar a natureza. Vai-se dizer que isso está localizado naquilo que é chamado, entre aspas, sociedades primitivas. Com a organização da sociedade, o avanço da propriedade e do Estado, se elabora o patriarcado. Patri, de pater, pai, arcado, de arqué, comando. Patriarcado, então, é o comando ou o governo do pai. Inverte-se as polaridades do poder. Agora quem ditará as regras serão os homens. Este é o sistema que vem desde a antiguidade até os dias de hoje como predominante e dominante. No patriarcado, a organização familiar, social e digo até a do Estado gira ao redor do homem. Na organização familiar, é o homem quem vai dar agora a patrilinearidade. É o homem quem dá o parentesco fundamental. A linhagem agora é masculina. É dele o sobrenome. Ao mesmo tempo que se estabelece a monogamia feminina. É exigida agora que a mulher seja fiel a apenas um homem. Uma vez que há a propriedade privada, esse homem, esse macho, ele não quer dividir os seus recursos com outros filhos que não sejam os seus. Nesse sentido, então, o controle do corpo da mulher se estabelece. O patriarcado, então, é um regime familiar onde a mulher tem que ser totalmente controlada no seu corpo e, por que não, nas suas ideias e atitudes. Socialmente, todo o destaque é dado para o homem. É ele quem tem o direito de ir e vir, é ele quem tem vida pública. E no mundo estatal, apenas os homens ocupam os cargos. Apenas os homens fazem a lei, o governo, a paz e a guerra. Nesse sistema, então, pela primeira vez quando se estabelece a monogamia feminina, se estabelece pela primeira vez na história a escravização de um sexo sobre o outro. A escravização do sexo feminino para o sexo masculino. Dessa maneira se controla a linearidade da descendência masculina. É também a primeira divisão de trabalho que é feita em nome da procriação. Com isso, se tem a primeira grande forma de opressão, que é a opressão de gênero. É exigido da mulher algo que não é exigido do homem: a monogamia, a fidelidade. Com isso se estabelece um jogo de poder onde a desigualdade e a assimetria de poder é fundamental, onde o homem tem o controle da sociedade, da família e do Estado. Nesse sistema patriarcal, apenas os homens recebem a herança. A mulher não tem direito à herança. Isso coloca a mulher sempre como dependente do homem. Algumas sociedades, elas estabelecerão algum tipo de compensação, algum tipo de dote. Entretanto, ele é sempre limitado, escasso
e determinado no tempo e no espaço. Com isso, o que a mulher leva é sempre menos, e não para ela, mas para o homem que a detém. Assim, o exemplo clássico de patriarcado é o patriarcado da família romana. É esse o modelo que se estenderá por todo o Ocidente. É o tipo perfeito de patriarcado. Ali, o pater familias, determinado pelo direito romano, terá todo o poder sobre tudo e todos que estão em suas terras. Quem é o pater familias? O pater familias é o homem não submetido a nenhum outro homem. E aqui vem desde a questão dele ser livre por ter propriedade, ser livre por ter cidadania e também por não ter sido penetrado por outros homens, uma vez que os romanos eram famosos por penetrar a tudo e todos quando invadiam outros povos. A propriedade aqui é mais que as coisas, que a terra, o cal da construção. A propriedade aqui também é a esposa, os filhos, os escravos e os habitantes dessas terras. Pensar mais do que escravos, pensar na palavra adequada, os escravizados. Porque há sempre alguém que o pater familias, o patriarca, está escravizando. Desde a escravização da mulher, até a escravização dos filhos, e a escravização dos próprios escravizados por dívidas ou outras questões, como guerras. Assim, se esposa e filhos são propriedade, cabe a esse homem todos os direitos, inclusive o de vida e morte. Tudo lhe é permitido. Assim, não é à toa que nós não vamos encontrar nenhum relato constante de abuso sexual das filhas e mesmo dos filhos, porque isso está dentro do rol de possibilidades do patriarca, que é dono da vida e da morte. As pessoas são coisas para eles. Tanto a mulher é uma coisa quanto os filhos, sobretudo as filhas, negociadas e trocadas ao bel prazer dos acordos do homem. Nesse sentido, então, as diferenças não são naturais. São diferenças culturais e históricas estabelecidas entre homens e mulheres. E essa diferença cultural e histórica, que é traçada pelo patriarcado, terá uma longa duração, desde os romanos até os dias de hoje. Assim, o patriarcado dá o direito do homem de vida e morte, da esposa e dos filhos. Isso explica muito da violência contemporânea e histórica contra mulheres, quer sejam elas crianças, adolescentes ou maduras. Isso quer dizer que a mulher como objeto poderia ser descartada pelo patriarca a qualquer momento. Não apenas a mulher, como os próprios filhos. É o poder total. Assim, nós vemos então que o patriarcado ele vai nos lembrar direto a questão de gênero, historicamente situada, culturalmente situada, por um poder que não é natural, mas antes é construído pelo homem ao redor do controle da propriedade. A propriedade que estabelece a exclusão dos não proprietários, a propriedade que estabelece a escravização de dívidas e de guerras, entre outras formas, também produzirá a escravização de um sexo pelo outro, o sexo feminino pelo sexo masculino. Assim, cabe à mulher dar filhos. É obrigatório a mulher cumprir esse papel, visto como natural, como biológico, mas como o único que lhe cabe nessa sociedade. Assim, significar as relações de poder entre homens e mulheres passa a ser fundamental. E assim a questão de gênero está diretamente ligada à questão do patriarcado. Nesse sentido, nós precisamos pensar a relação entre patriarcado, essencialismo e naturalismo.
Assim, o patriarcado é a forma do poder público visto socialmente. Essencialismo e naturalismo são as ideias que movimentam esse patriarcado no dia a dia, que justifica a sua violência contra a mulher e contra tudo e todos que estão sob o poder do macho. Aqui cabe lembrar que mesmo no Antigo Testamento se fala muito em patriarcas, não é? Ou seja, o patriarcado se estabeleceu como o único modelo, basicamente, no Ocidente, e não só no Ocidente. E ali, se nós lembrarmos, um dos patriarcas vai sacrificar um dos seus filhos a Deus. Uma bela justificativa essencialista do poder do macho de vida e morte sobre os filhos e a esposa. Portanto, esse homem ele poderia fazer o que bem quisesse. O patriarcado é um regime de força, de intolerância, de agressividade, de violência. Assim, a violência se torna rotinizada para a mulher no cotidiano, para os filhos no cotidiano. Não à toa que não se distinguia a não ser infância e vida adulta. A vida adulta, quando se saía da propriedade do pai e se tornava autônomo, sobretudo para o homem. Não para a mulher, que era propriedade, parte do patrimônio masculino o tempo todo. O patriarcado, assim, ele se estabelece como um regime de violência contra a mulher, explorando o seu corpo e exigindo descendentes como única forma de manutenção da sua presença no núcleo familiar, guiado por esse patriarca. Assim, o patriarcado, como regime de força, legitima um sistema onde o Estado não enxerga a mulher, onde a sociedade não enxerga a mulher, assim também como não enxerga a criança como detentores de direitos. Os direitos são do patriarca, apenas dele, e ele pode livremente exercê-lo. Transpondo para os dias atuais, nós vamos ver como essa ideia de patriarcado, aliada à ideia de essencialismo e à ideia de biologia, possibilitam a violência constante contra as mulheres, mostrando os dados que nós vivemos. Ou seja, o patriarcado se transformou em patriarcalismo com o tempo. E nos dias de hoje, podemos chamar até de neopatriarcado. O que seria o patriarcalismo? Uma vez extinto o Império Romano, extinto formalmente o pater familias, permanece a ideia de patriarcado. Essa ideia de patriarcado se transforma em patriarcalismo porque enquanto o patriarcalismo se torna uma escola do cotidiano, uma história das mentalidades, que permanece viva, se reproduzindo no cotidiano e pelo cotidiano, onde tudo é influenciado por essa ideia predominante de modelo de família e sociedade. Assim, o patriarcalismo é uma escola informal, onde o valor do homem é superior ao não valor da mulher pelo essencialismo, ou ao único valor que a mulher tem pela visão biológica de procriação. O patriarcalismo, então, ele permanece legitimando o poder do homem. Ele permanece legitimando a propriedade e a escravização de um sexo sobre o outro. E ele se estende do final do Império Romano até aproximadamente o século XIX. Ou seja, ele chega à visão biológica, ele crava o poder do biológico sobre a mulher e mais uma vez fortalece o seu controle. Já no século XIX para o século XX, nós poderíamos falar em neopatriarcalismo, que é o momento quando a mulher sai da visão biológica, consegue criticá-la e criticar a visão essencialista e estabelece o contexto crítico histórico social. Nesse momento que surge o feminismo, o patriarcado precisa se reinventar. Mas é sempre uma reinvenção como uma modernização conservadora, onde a mudança é para permanecer o mesmo.
Assim, se o feminismo vem para desvelar o patriarcado e mostrar que ele é uma relação cultural, histórico-social, de poder, de um sexo sobre o outro, do homem sobre a mulher, ele vem nos dizer que é uma questão de gênero, ele vem também nos dizer que é possível superá-lo. E assim o feminismo começa a enfrentar o patriarcado. E assim se torna possível quantificar as formas de violência e quantificar as vítimas da violência do patriarcado. Dentre essas formas de violência estão as vítimas do abuso sexual, do estupro, do abuso do pai sobre as filhas e filhos, algo que era invisibilizado por uma ideia de uma família perfeita e feliz ao redor do poder do homem, que pode ser lembrado pela imagem da Sagrada Família. Ali também há um patriarca, ali também há um pai, ali também há um poder soberano, ali também há uma mulher silenciada por um homem. Não à toa que Maria pouco fala nos textos, o patriarcado está presente. Ela fala apenas 2 vezes. É bom lembrar que o silenciamento faz parte do poder do patriarcado. Assim, esse modelo de família perfeita passa a ser questionado. E assim, o olho roxo, o braço quebrado, a costela quebrada, passa a ser quantificado pelas mulheres para mostrar as violências do patriarcado, até então invisibilizadas e silenciadas e não quantificadas. O abuso sexual das mulheres no âmbito familiar, pelos pais, irmãos, primos, sobrinhos, tios, passam a ser visíveis, até então invisibilizados pelo patriarcado, porque era naturalizado e essencializado. Agora surge uma sociedade de horrores que assusta por ver quantas mulheres são mortas todos os dias e quantas mulheres são espancadas por minuto todos os dias e quantas mulheres são violadas dentro de suas próprias famílias, quer sejam crianças, quer sejam esposas, estupradas no leito de amor do âmbito familiar. A imagem que surge é assustadora, como sempre foi, só que não era enxergada e não era confessada, porque o sistema dominante de patriarcado silenciava a violência, dando o nome de um direito masculino, essencial ou natural. Nesse âmbito, então, o patriarcado se vê ameaçado e se torna neopatriarcalismo. Ele vai enfrentando o feminismo de uma nova forma. Agora, há que se reconhecer os direitos das mulheres. Não é dar os direitos das mulheres, é reconhecê-lo, porque as mulheres também têm direitos. Uma vez que o essencialismo e o naturalismo são visões ideológicas construídas pelos seres humanos, e o patriarcado é um sistema de poder também construído pelos seres humanos, para garantir a escravização e a opressão de um sexo sobre o outro. Assim, esses direitos são lentamente reconhecidos, mas sempre de uma forma que eles não sejam garantidos ou cumpridos. Ou seja, a mulher tem no neopatriarcado seus direitos reconhecidos legalmente, formalmente, mas de fato poucas alcançam esses direitos. Assim, há direito à delegacia da mulher, mas quantas são as delegacias da mulher? Pouquíssimas, para um grau de violência que é epidêmico, já que o patriarcado se estabeleceu como patriarcalismo e permanece vivo e pujante nas almas e nos corações de muitos homens. Nas atitudes cotidianas, onde podemos ver a violência em praça pública de homens que não se envergonham de espancar suas companheiras, ou mesmo não sendo companheiras, na rua, porque acham que é legítimo esse tipo de poder e de controle. Assim, o neopatriarcalismo
nada mais é do que uma forma onde o Estado construído para os homens e pelos homens, a propriedade construída para os homens e pelos homens, cede espaço à mulher, mas não lhe garante a realização do direito. Esse tem que ser arduamente buscado, lutado, e não pacificado como o direito do homem, do patriarca, que se vê pelo pacto da heterossexualidade, pelo pacto da homidade, ou dos homens, ser silenciosamente visto todos os dias se sobrepondo aos direitos e aos desejos das mulheres e das crianças também, visto que, como são coisas lá no patriarcado do Império Romano, permanecem como coisas hoje quando o pai estupra filhas e filhos, permanece como coisa quando um homem estupra uma mulher, permanece como coisa quando um marido estupra sua mulher no âmbito conjugal da família, estando silenciado pelo sacramento do matrimônio, pela visão religiosa do matrimônio. Assim, o patriarcado estende suas raízes até os dias de hoje. Assim, essencialismo e biologismo estendem suas raízes até os dias de hoje. E a visão crítico-social do feminismo, da questão de gênero, se levantam contra tudo isso para mostrar um cenário de guerra que ocorre no âmbito da família, nas ruas e nas esquinas, quer seja contra a mulher, quer seja contra a criança. Passar bem, se isso for possível. Como indicação de leitura, indico o livro de Eliette Safiotti, Gênero, Patriarcado e Violência.